Eu acho que todos sabem, vocês compartilharam comigo, há 5 meses atrás, quando eu perdi meu marido. E... Obrigada. E vocês foram fundamentais nesse processo todo, porque eu falo que se eu não tivesse Jesus, e a igreja, e meus amigos, meus irmãos orando por mim, talvez tivesse sido 500 vezes mais difícil. Mas eu tendo vocês comigo, quem me conhece sabe, essa imagem para mim significa muito, porque... Obrigada, irmão. Quando a gente está passando por fase difícil, chega uma hora que você não consegue nem orar mais. Você está tão cansada que você fala, Senhor, seja feita a tua vontade, e você não tem mais nem vontade de orar, de pedir, de clamar. E eu sei que cada vez que eu estava assim, naquele hospital, várias e várias noites, vários dias, que foram 6 meses de internações muito longas, eu toda vez tinha a IPBI falando, estou orando por vocês, estou orando por você, fica firme, tudo vai dar certo, de uma forma ou outra, tudo vai dar certo. E aí, eu tenho irmãos muito queridos, todos são da IPBI, lógico, mas tem alguns que são mais chegados do que irmãos. Isso é para todo mundo aqui, né? Então, não largaram da minha mão nem um minuto, nem dos meus filhos. E aí, eu consegui ser forte. Eu nunca chorei perto do Iveson, mesmo quando tinha notícias ruins. Desculpa, mas volta tudo. Bom, mas aí eu tinha meus irmãos segurando meus braços, segurando minhas mãos em oração. Muitos foram os que foram visitar. Eu estou convertida há mais de 30 anos, comecei com o Ion, e estou aqui até hoje, porque Jesus quer assim, quis assim, e... Eu sei que muitas pessoas foram visitar, outras que não foram estavam orando. Eu lembro uma vez que o Rogério e a Andréia foram lá, e logo em seguida chegou visita, e eles não conseguiram nem orar, nem falar, porque eram visitas totalmente que não eram do Senhor, sabe? Então, mas eles estavam ali, o meu marido pôde ver o amor da minha igreja, o amor que vocês têm por mim, pela minha família e por todos os irmãos aqui. Então, cada um que ia lá, a diaconia foi lá, o Silvio, o Jadiel, Derlene, o Vanderlei e a Silvia várias vezes falavam que queria ir. Eu falava, Silvio, hoje ele não está legal, não vem. O Ion, que não soltou minha mão 1 minuto. Esse pastor é mais do que pastor, né? É um amigo muito grande, irmão. E muitas pessoas, Márcia, a Ionice, a Thelma, eu vou errar até se eu falar muito, que são tantas pessoas. E eu agradeço muito por terem segurado nas minhas mãos, porque foi difícil saber os diagnósticos, mas Deus cooperou para tudo que aconteceu ali. Porque inclusive o médico dele, que era um médico do Oswaldo Cruz, que ele é o chefe da oncologia de lá, Dr. Ariel Kahn, quem conhece, não sei, pesquisem depois, ele é um médico assim, né? E a gente fazia o tratamento com ele. Mas o tratamento, todo mundo sabe, a gente consegue pagar uma consulta mesmo sendo cara, você consegue pagar uma consulta querendo o melhor para o teu marido, mas quando chegou a hora de internar, era muito difícil conseguir internar através dele, com ele, né, na direção, no tratamento, porque seria uma fortuna. E eu falei, não dá para internar com o senhor à frente, e nós vamos internar pelo convênio. E aí, quando eu estava fazendo a internação dele pelo convênio, né, lá no Oswaldo Cruz, ele ligou. Ele falou, não, você fala para ela não assinar pelo convênio, eu vou tratar do Iveson. Aí ele veio conversar comigo, eu falei, não, doutor. Ele falou, quanto o convênio vai te pagar? Falou, o que o convênio te pagar é o que eu vou receber. Ele falou, porque, eu não sei porquê, mas vocês são muito especiais, e ele é judeu. E aí eu falei, mas doutor, não é justo. Ele falou, eu não vou cobrar, eu vou cobrar o que o convênio te pagar. Então, sabe, eu vi a mão de Deus assim, em todas as coisas. Enfermeiras que eram de Jesus,
e que viam a forma da gente tratar todo mundo. Eu não estou me exaltando nem a minha família, para ver o que o Senhor faz. E as enfermeiras viam como a gente tratava todo mundo, a ponto de falar: nossa, como vocês são diferentes. Uma faxineira, assim, que estava limpando sempre o quarto, ela sempre vinha falar comigo, ela falava: posso orar com vocês? E ela nem sabia ainda que eu era convertida, que eu era de crente em Senhor Jesus. Aí eu falei: claro, irmã, ela era da Assembleia. E todos os dias ela vinha, ela orava. Todos os enfermeiros ali cuidaram com o maior amor do Iveson. Teve dias que ele queria sair do quarto e os enfermeiros falavam: não, espera um pouquinho, o médico falou que não pode, mas eu vou dar um jeito. Eles pegavam uma cadeira de roda, eles pegavam oxigênio do hospital, tiravam do coisa e falavam: agora você vai comer no restaurante. Aí ia no restaurante lá do hospital, falava: pelo menos você vai sair hoje. Aí quando ele falava que tinha vontade de comer alguma coisa, a médica falou: mas o que você está com vontade de comer? Falou: nossa, uma feijoada ia bem, né? E eu: ai, graças a Deus que ele falou isso, que eu também estava com uma vontade. Aí, no outro dia, gente, veio, eu não sei quantas pessoas da cozinha da Copa. Fizeram uma mesa para nós, mas mesa mesmo colocada com flores, uma toalha vermelha, uma feijoada que eu lembro que foi uma das melhores que eu comi. Ele chorava, ele falava: nossa, como, né? E aí os enfermeiros falavam: não, falava para ele: você merece. Não são todos os pacientes, ele falava, mas para você, brincando assim, né, você merece. Então trataram de uma forma que foi muito amorosa. Então eu consegui ver a mão de Jesus ali em todas as coisas, em todas as coisas. E aí eu tinha parentes do Ives que não são crentes, né, que inclusive são um braço direito do padre Marcelo. E toda vez que ela chegava lá, que ela é como minha irmã dele, ela falava para mim: não, eu pedi para a igreja, o padre Marcelo, eles estão tudo orando, o Iveson vai ficar curado. E eu falava: ele não vai ficar curado. Eu sei o que o senhor vai fazer. Há 2 anos o senhor veio falando comigo. Eu morava num apartamento grande e eu quis ir para um apartamento pequeno. E ele falava: não, para que? A gente está acostumado. Eu falei: nós vamos. Porque eu já sabia o que ia acontecer há 2 anos atrás. O Espírito Santo vinha falando comigo e eu sentia e sabia exatamente o que ia acontecer. E quando eles falavam para mim, ela, o irmão dele, minha cunhada: não, ele vai ficar bom. Eu falava: ele não vai ficar bom. Mas você não tem fé. Toda vez eles falavam isso: você não tem fé. Você não tem fé. Eu falei: a minha fé é tão grande que eu não estou apavorada com o que o Senhor vai fazer. Porque eu creio no que o Senhor está fazendo, mas eu sei o que vai acontecer, minha fé não é cega, e o Senhor vem falando comigo há 2 anos. Mas a maior preocupação dos meus filhos, minha, era que o Iveson morresse sem Jesus. Porque há 30 anos eu venho, 20 e pouco aqui na igreja, desde que abriu, e ele não frequentou. Mas várias e várias vezes ele veio e viu o nosso testemunho de todo mundo, quando tinha eventos, que aí ele vinha, quando tinha festas, quando tinha jantares na minha casa, quando tinha alguma reunião na minha casa ou na casa de algum amigo que ele ia. Então ele foi ouvindo, nesses 20 anos ele foi ouvindo. O Ion, que sempre orou pela vida dele, e outras pessoas, ele foi ouvindo tudo aquilo. Mas ele era difícil, na forma dele pensar. Mas Deus é tão maravilhoso que eu, conversando com o Cícero, uma dessas internações, eu falei: Cícero, ele está muito mal, o senhor falou que são questão de dias, horas, não sabe, né? Aí eu conversando, o Cícero estava em Sorocaba e a Mari, aí ele falou: amanhã eu vou aí, vou conversar com o Iveson, porque eles se falavam muito a mesma língua, o mesmo jeito, né? O Cícero sabia como conversar com o Iveson, no jeito dele. Aí, daqui a pouco, ele falou: não, falei com a Mari, nós estamos indo para aí agora. Eu falei: não, vocês estão em Sorocaba, como é que vocês vão vir aqui agora? Ele falou: não, nós estamos indo aí. Só deu tempo deles chegarem em São Paulo. E eu não queria estar... O senhor Paz foi muito claro comigo. Eu não queria estar ali quando ele conversasse com ele, que eu queria que ele tivesse intimidade, liberdade. E foi o que aconteceu, porque eu não pude estar ali, que teve... Não lembro exatamente o que foi, mas eu não estava. Aí... Quando o Cícero chegou e a Mari, ele estava sozinho, nem meus filhos estavam lá, não sei porquê, nesse dia. E o Cícero conseguiu conversar com ele, e na linguagem dele, e falou, mais ou menos isso: meu irmão, se você morrer, e aí? Para onde você vai? Você tem noção para onde você vai? Você sabe o que está acontecendo? Para de ficar em cima do muro, né? Está na hora de você tomar uma decisão.
E aí ele aceitou Jesus. Então, é o que meus filhos falam. A cura que a gente mais queria, o Iveson teve. Muitas vezes eu segurei na mão do Iveson, como tem uma foto que meus filhos falaram: mãe, o papai está sozinho? Eu falei: não, eu já cheguei. Aqui, eu estou aqui com ele. Podem ficar tranquilos que eu estou aqui. Aí eu contei o que tinha acontecido com o Cícero, tudo. E eles, até hoje, o Cícero e a Mari, nossa, não tem palavras para agradecer o que vocês fizeram. E os que plantaram, que todos foram plantando, sabe? O Ion o tempo todo lá falando com o Ives. Então, ele não aceitou, porque aí o Cícero foi lá e falou: não, ele já estava sendo ministrado, ele já estava, as pessoas já estavam orando por ele, eu sei que estavam. Então, é o que eu falo, gente, não deixe de orar uns pelos outros. Cada vez que um está aqui no hospital, a gente sabe, que nem a Bianca, querida, quando está internada, e a gente, durante o dia a gente fala: puxa, a Bianca está no hospital, vamos orar por ela. E a gente ora, às vezes até dirigindo, às vezes até fazendo uma comida. E várias outras pessoas aqui também, como esqueci, a Camila, quando está no hospital, a gente sabe quando alguém aqui está precisando das nossas orações, a gente acaba orando durante o dia, a gente acaba orando. Então, gente, não deixe de orar um pelos outros. Eu queria dizer também que não desistam de orar pelos seus maridos, pelos seus... Lembrei da sua mãe, João, não deixe de orar pelo seu pai, não deixe a Suzy orar pelo seu marido, porque o nosso testemunho, um dia, o Senhor acaba trazendo. Como minha filha disse, eu sabia que ia ser na hora da morte, papai, eu sabia, mas ele aceitou, e isso é o que mais importa para a gente hoje, que ele não foi curado fisicamente, mas o principal ele foi perdoado, e ele teve salvação. E aí, eu sou eternamente grata por todos os meus irmãos, por todas as orações, por todas as visitas, por todos os telefonemas, e que vocês nunca esqueçam, e que o principal para mim não é aquela minha mão dada com o Iveson, mas é essa hoje em dia que foi uma forma de eu falar que hoje eu agradeço, é Jesus buscando ele, é Jesus resgatando a vida dele. Então eu sou imensamente grata por tudo o que a IPBI fez, por tudo que cada um aqui fez, e que a gente nunca deixe de orar pelos nossos irmãos, porque por mais que a gente pense: mas tem outro está orando, não, a oração de cada um aqui faz muita diferença, faz toda a diferença. E a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos, e eu acredito nisso, porque as visitas que eu tive, que nós tivemos, a força veio toda da IPBI, Lógico, o irmão dele, toda vez lá, mas a única coisa que eu recebi da família dele, foi o tratamento com ele, lógico, mas foi aquelas coisas dizendo: você não tem fé. Essa minha prima, que é muito católica, que é do padre Marcelo, ela falava: Meire, você fala as coisas, você está traindo, você fala como se você não tivesse fé que ele vai ser curado. Eu falava para ela, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que vai acontecer. E o Senhor está me dando paz através disso. E quando ele morreu, ela até falou: puxa vida, parecia que a gente não estava sofrendo, eu e meus filhos. Mas não é, a paz que a gente tinha realmente excedia o entendimento dos outros. Era muito diferente, era uma paz que realmente falava, a meus filhos falavam: mãe, não estou entendendo, eu estou em paz, eu não estou sofrendo. Eu estou triste, mas não estou sofrendo. E foi assim até agora. O Senhor tem carregado, o Espírito Santo tem consolado a todos nós. E o principal que eu acabei dando testemunho, e a médica que cuidava dele, que é o doutor Ariel, um dia eu chorando muito lá fora, ela falou: por que você está chorando? Eu falei: porque a família do meu marido não entende. Eles falam que eu não tenho fé, que eu não estou sabendo orar, que eu não estou sabendo pedir. E aí ela me abraçou, ela falou: eu te entendo, eu sou presbiteriana da igreja de Pinheiros. Ela falou: só que eu não posso falar de religião aqui dentro, eu não posso falar nada. Ela falou: mas eu sei o que eu estou fazendo. E cada vez que ela ia visitar o Iveson, ela pedia para conversar sozinho com ele, porque os enfermeiros não podiam saber, não podiam estar perto, a ajudante dela, a assistente dela não podia também. Então toda vez ela orava e falava com o Iveson sozinho, pedia para a gente sair. Então Jesus usou até os médicos, até a médica dele. E nós conseguimos também falar de Jesus para o doutor Ariel, que é judeu, e ele, querendo ou não, eu falava para ele, você não está vendo todos os exames do Iveson, como é o DNA, como é tudo feito dele, que uma vez eu lembro da aula do Marcos,
E eu falei, não é possível que o senhor não creia que tem um Deus e que tem um Salvador e que ele já veio, que o Messias já veio. Ele ficava me olhando com o olho arregalado assim, não respondia nada. Mas eu preguei. E um dia, antes que eu esqueça, eu estava chorando muito, quando o médico falou que ele tinha horas de vida, eu fui chorar lá embaixo, né? Tinha uma casa de pão de queijo ali embaixo, comida me acalmava. E eu falei para a Marcela, filha, vamos descer. Eu preciso te falar uma coisa, né? E eu chorava muito, muito, e as mesas eram muito próximas ali, né? E aí a Marcela falou, mãe, ouve o que esse moço está falando. Eram 3 homens, um era médico e 2 bem arrumados assim, e estavam conversando, e um tentando falar, 2 tentando falar para o outro de Jesus. E ele, se via que ele era alguma coisa assim, cientista, alguma coisa, não, mas por que não, porque não sei o quê. Eu e a Marcela paramos de chorar, eu comecei a ouvir. Ai, não tive dúvida, eu levantei e fui lá. Eu falei, olha, o meu marido está morrendo, você desculpa me intrometer, mas é que a mesa é tão perto que eu não consegui deixar de ouvir. Agora, o meu marido está morrendo, e ele tomou uma decisão por Jesus, e agora eu sei para onde ele vai. Você já pensou se a Bíblia estiver certa para onde você vai? Quando você morrer? Aí ele pegou, ficou olhando assim, eu falei, outra coisa, eu já vi que você é muito difícil na queda de ouvir teus amigos. Eu tenho 2 pessoas que eu queria que você anotasse para você procurar ouvir o que eles falam sobre isso. São 2 cientistas renomados. Aí eu falei do Marcus Eberlin e do Adalto Lourenço. Eu falei, não esqueça de ouvi-los. Eu falei, porque se você quer saber através de pessoas que talvez falem a mesma língua que você, procure eles, saber quem é. Aí os outros 2, né, falaram, puxa vida, que bom, não sei o quê. Nisso, acho que eu estava falando um pouquinho alto, porque como é que fala? A recepcionista que estava ali perto, no Osvaldo ali, ela que eu estava passando falou, moça, senhora, vem cá. Aí eu peguei e falei, o que foi? Falou, me dá o nome desses 2 que você falou. Aí eu peguei, ela falou, não, eu quero saber, porque você falou de um jeito com eles. Aí ela pegou, anotou o nome deles também. Então eu falei, até no meio do sofrimento, gente, a gente consegue falar de Jesus, a gente consegue falar para a nossa família que a nossa fé não é cega, nossa fé é aquele jeito que a gente sabe que mesmo se não der certo, o Senhor está com a gente. O Senhor é conosco. Então que a gente nunca desista de orar um pelos outros, que essa faz toda a diferença. Obrigado por tudo, IPB. Obrigado por tudo. Amo vocês.